Olá, meu irmão e minha irmã, amigo que gosta do estudo da Palavra de Deus, seja bem-vindo à Escola Bíblica Especial. É muito bom receber você aqui mais uma vez, amigo, amiga, que está junto com a gente para aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Nós estamos na lição Esperança em Tempos Difíceis e hoje nós vamos falar exatamente sobre a ideia do julgamento, sobre aqueles que por vezes trazem esses tempos difíceis para os filhos de Deus, seja do ponto de vista da vida pessoal, seja do ponto de vista desse que a gente está tratando aqui, do povo de Israel a partir do Império Babilônico. Nós veremos aqui o julgamento do Império Babilônico profetizado pelo profeta Jeremias, que é quem nós estamos acompanhando ao longo desse estudo. Mas isso a gente conversa mais depois da vinheta. Muito bem, estamos de volta. Se você ainda não fez, como a gente sempre pede, compartilhe esse link, curta aí essa lição da Escola Bíblica, compartilhe nos grupos do WhatsApp da sua igreja, com seus amigos, com aquelas pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus, com a liderança da sua igreja, enfim, pessoas que podem ser edificadas por esse estudo. Nós estamos chegando hoje na lição de número 12, a penúltima lição dessa série de estudos sobre esperança em tempos difíceis. E hoje a temática é Caiu a Grande Babilônia. Caiu a Grande Babilônia. O verso base vai dizer exatamente isso, em Jeremias 51:8. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamentem-se por ela, consigam bálsamo para a sua ferida. Talvez ela possa ser curada. O texto vai tratar justamente dessa ideia da queda daquele que, de alguma forma, serviu inclusive para o justo juízo de Deus para o povo de Israel. Mas apesar de ser um justo juízo de Deus, o povo babilônico era um povo ímpio. O Império Babilônico se arrogou para si o controle de uma área muito grande e, por vezes, se colocou como Deus na terra. Esse povo precisaria de julgamento. Nas nossas vidas, na história da vida da gente, por vezes nós nos sentimos injustiçados, sendo julgados ou oprimidos em diversas situações da vida que nos causam dor. É bem verdade que isso tudo pode acontecer com a permissão de Deus e, por vezes, funciona sim para a nossa própria disciplina, mas Deus não está com os olhos fechados para também julgar aqueles que, de alguma forma, oprimem as pessoas, oprimem os pobres, oprimem homens e mulheres, oprimem as crianças, enfim. Saiba, desde já, no início dessa lição, que a esperança, inclusive quando estamos vivendo essa situação, porque chega a hora dessas pessoas, dessas estruturas serem julgadas, como veremos aqui nessa lição de número 12. Para conversar sobre isso, juntamente com você que está acompanhando a gente aí em casa, eu estou hoje aqui recebendo pela primeira vez nos estúdios da TV Viva Promessa o pastor Wellington Varjão. Pastor Wellington, seja muito bem-vindo. Você que provavelmente já está vendo ele aqui na tela junto comigo, ele pastoreou por um bom tempo ali na região do Meio Norte, no Maranhão, em Tocantins, e agora ele é uma aquisição aqui da TV Viva Promessa, vai nos ajudar aqui em vários aspectos da comunicação, da editora, e é um privilégio recebê-lo, pastor Wellington, para estar aqui trabalhando mais próximo de nós. Seja muito bem-vindo a esse espaço, seja muito bem-vindo a essa casa, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Especial. Paz do Senhor, pastor Júnior, é uma grande alegria estar aqui hoje, estreando aqui nesse programa Escola Bíblica Especial, que é um programa que eu acompanho sempre, há muito tempo, né? Acho que desde quando começou eu estou lá acompanhando. E a Escola Bíblica é o coração da Igreja da Promessa.
E eu desde pequeno, né? Não cresci muito ainda, né? Mas desde pequeno eu promessista quase que de berço. A escola bíblica, de fato, é a minha grande paixão. Então, para mim, eu posso dizer aqui que é a realização de um sonho, né? Estar participando aqui hoje dessa escola bíblica especial, pastor. Um privilégio muito grande para mim. Muito bom, pastor Wellington. Vamos lá, então, entrar no assunto da lição? Vamos lá. Antes da gente falar, obviamente, das perguntas, como a gente sempre faz, eu acho muito interessante o título dessa lição. Você que está em casa, provavelmente, se conhece a palavra de Deus, né? Se gosta do estudo da palavra de Deus, a primeira lembrança que vem com a ideia de caiu a grande Babilônia é Apocalipse 18, né? E não Jeremias 50 e 51. Porque é em Apocalipse capítulo 18 que a gente vai ver ali no verso 2, né? Um anjo clamando fortemente com grande voz dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E o texto vai continuar numa descrição da derrocada, do fim, da queda da Babilônia e do estabelecimento da justiça de Deus. Aqui, no ponto, como eu disse, que talvez a gente mais tem essa imagem da queda da Babilônia, né? Como um grande sistema mundial corrupto que terá o seu fim. Essa é uma esperança que ultrapassa os dias de Jeremias e que ultrapassa inclusive a nossa própria geração. Chegará o dia em que todo o sistema corrupto encontrará o seu fim. É verdade, pastor. Eu ouço sempre você falar, quando você comenta sobre a lição bíblica, sobre esse fio condutor, né? Que ele vem lá desde o princípio, desde o Gênesis, desde o Êxodo, mostrando ali Deus com todo esse plano na sua mão, né? Já está traçado essa linha. E a gente vê a Babilônia aqui no Antigo Testamento, a Babilônia física, e a gente enxerga lá em Apocalipse essa mesma Babilônia, né? Às vezes com as mesmas palavras, né? Caiu a Babilônia. Isso. Jeremias fala aqui lá em Apocalipse, há uma expressão muito parecida, né? E como esse símbolo das nações que são nações que arrogam para si, né? Eu acho que o que mais chama a atenção aqui na Babilônia física e na Babilônia simbólica é essa arrogância, né? Alguém que inclusive se coloca acima de Deus. Sim. Então é interessante observar que como as palavras do Antigo Testamento, as profecias bíblicas, elas vão se completando com as mensagens do Novo Testamento e vai abrindo um leque, a gente vai compreendendo então o Evangelho e as Escrituras de modo geral. Sim, é um grande... a Bíblia ela tem esse fio, né? Essa chave hermenêutica, esse fio condutor de toda a história, né? De um Deus em missão, né? Que cria todas as coisas. O ser humano embaralha esse processo, mas Deus não perde o seu norte, a direção, chama um povo, e esse povo vai passar por tudo que passou, e por conta, inclusive, desses cativeiros, né? Israel é dizimado pela Síria, né? Judá vai para a Babilônia, mas daqui, em lições anteriores, a gente fala do renovo, né? O renovo de Davi, né? A esperança messiânica, para que se retome o grande plano. E lá em Apocalipse, a gente está chegando no final, pelo menos daquilo que nos é revelado, né? Desse grande plano, quando definitivamente se estabelecer o reino de Deus, que já está entre nós, mas que ainda tem o seu ápice com a queda, inclusive, da grande Babilônia e o estabelecimento final da cidade celestial no reino dos homens, né? E nesse sentido, fica mais claro aquela expressão bíblica que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Sim. O leitor do Novo Testamento, nós hoje, na Nova Aliança, nós temos essa vantagem, né? Que a gente consegue fazer essa junção, essa ponte, né? Da Antiga e a Nova Aliança, e faz muito sentido. Então, o que a gente está lendo aqui em Jeremias, no nosso tempo de hoje, faz todo sentido para nós, essa palavra. Muito bem, é por isso que você que está em casa nos acompanhando, pensa que é importante parar aqui e você entender
porque aí eu vou ligar tudo isso a Romanos 8, de que Paulo diz assim, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por vezes nós lidamos com a morte, com a frustração, com planos frustrados, doenças terminais, questões que nos trazem profunda dor e que pode inclusive estar trazendo dor para a sua vida e para a sua família nesse exato momento. Essa vitória sobre esse sistema corrupto, essa vitória sobre essa Babilônia, essa vitória sobre essas dores todas que enfrentamos na vida, por vezes nós não vamos ver isso se concluir na nossa própria vida, né? Por vezes, alguns de nós enfrentam severos sofrimentos. Hebreus 11 vai dizer, inclusive, que alguns dos grandes heróis da fé não viram a promessa concluída. A nossa grande esperança ultrapassa, inclusive, a morte, porque a morte é vencida na vitória de Cristo Jesus, e é por isso que somos mais do que vencedores. Tenha esperança, encha-se dessa esperança que vence, inclusive, a própria morte. Não se deixe esmorecer diante dos dias difíceis, mesmo que eles sejam assim, parecendo que é a última coisa que vai acontecer na nossa existência. Não, a última palavra da nossa existência, ela está nas mãos do Cordeiro de Deus, que venceu na cruz do Calvário. Bom, vamos lá, senão a gente vai ficar aqui emocionado com aquilo que Deus tem feito por nós, e a gente precisa voltar aqui para esses anos difíceis, os anos 500, 600 antes de Cristo, aonde nós estamos ali no cativeiro da Babilônia. O povo de Israel já foi para o cativeiro, o povo de Judá, na verdade, né? Eles estão lá, e agora os capítulos, especialmente os capítulos 50 e 51, tratam dessa justiça de Deus aplicada à Babilônia. Eu acho interessante que o autor aqui, na introdução, ele fala assim, 121 versículos destinados ao julgamento de 8 nações, 44 versículos a Jerusalém, e para a Babilônia tem 110 versículos só para a Babilônia, nos capítulos 50 e 51. Mas para entrarmos aqui, pastor Wellington, na primeira questão, ela vai perguntar para a gente, a partir desses parágrafos introdutórios, esse contraste entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Já informando para quem está nos acompanhando, obviamente, que a gente tem na Bíblia também essa dinâmica, né? Essa representação da Babilônia como esse símbolo da cidade dos homens, da cidade do pecado, e Jerusalém como a cidade da habitação de Deus, né? Apresenta para a gente como que isso está estabelecido nesse contraste entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. A Babilônia, ela é um contraste literal, podemos dizer, tanto a Babilônia física quanto a Babilônia espiritual, né? A simbólica. Ela representa sempre esse contraste. Desde o princípio aqui, a Babilônia, ela está em contraste com a nação de Israel. A Babilônia é uma nação iníqua, perversa, e uma nação idólatra. E Israel é a nação santa, né? A cidade santa. A Babilônia é a terra dos homens, a nação dos homens, e a Babilônia e Israel é o povo de Deus, é a cidade santa do povo de Deus. Então, você percebe esse contraste aqui, tanto na Babilônia física, quanto na Babilônia simbólica, que lá no Apocalipse e outras passagens na Bíblia, nós vamos perceber isso também, não é? E a Babilônia, ela passa a ser sempre usada como um símbolo, né? De contraste com o povo de Deus, com o Israel de Deus, que somos nós hoje, né? Então, desde a época de Jeremias, já se percebia esse contraste. A gente fica até meio confuso quando Deus chama essa Babilônia, né, para julgar Judá, a nação de Judá. Mas depois a gente vai ver no decorrer da lição que quem está por trás disso é o próprio Deus, né? E ele faz todo o seu querer, toda a sua vontade. Ele usa a Babilônia, mas depois vai tratar dela, né? Assim como trata de Israel. Mas é perceptível, mais tarde, Deus mesmo vai fazer uma diferença entre a Babilônia e a nação de Israel, quando vai anunciar a queda dela e a restauração do seu povo. Sim, é interessante essa percepção, porque o uso da cidade de Babilônia, ela está inclusive presente no Novo Testamento, na primeira carta de Pedro, né? Quando ele chega ao final da carta,
ele vai dizer: a igreja que está em Babilônia saúda vocês, né? Porque ele está escrevendo para os dispersos da Galácia, e assim, todos os comentaristas concordam. Obviamente ele não está em Babilônia, Sim. Ele está em Roma, na cidade de Roma, mas ele tem essa alcunha, né? Esse apelido para Roma, dizendo: ó, a igreja que está aqui em Babilônia, isto é, em Roma, mas Babilônia como esse símbolo, né? Da cidade do poder, da cidade do pecado, da arrogância contra Deus. Inclusive, tem alguns escritores que tentaram colocar a Babilônia aí, comparando com Londres, né? Paris, Roma, como você citou, e ela virou esse símbolo, né? De uma grande nação mundial, de uma grande potência mundial, mas que desconhece a Deus, né? Que vai ultrapassando todos os limites da arrogância e vai se colocando como uma nação tão poderosa, acima, inclusive, do próprio Deus, né? Cria o seu próprio Deus, né? Tem o seu próprio Deus. Isso. Ela é um Deus, né? Ela é adorada pelos homens, né? Nesse sentido, é interessante, você que está em casa acompanhando a lição, estar atento ao fato, abrindo um parênteses rápido aqui, né? Sobre uma reflexão teológica sobre a ideia da cidade, né? Obviamente, a cidade na Bíblia, por diversas vezes, ela é retratada como esse ambiente do pecado e da arrogância. Por outro lado, a gente tem Jerusalém, que é a cidade da habitação de Deus, né? A cidade protegida pelos montes, onde Deus habita, né? O salmista vai falar sobre isso, né? A gente até canta uma música muito conhecida, um cântico muito conhecido: grande ao Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, que é um salmo, né? Então, essa reflexão teológica sobre a cidade leva a gente a entender que a igreja, ela está nessas cidades. Inclusive, Pedro está dizendo isso, né? A igreja que está em Babilônia, a igreja, ela está nessas cidades, ela precisa agir nessas cidades, porque o estabelecimento da Jerusalém como símbolo também é uma função da igreja, né? A cidadania celestial agindo na cidadania humana, isto é, a cidade de Jerusalém agindo dentro das cidades Babilônia, sendo ali sal e luz do evangelho, estabelecendo o reino de Deus, porque quando nós não temos essa compreensão e só entendemos a cidade como lugar da perversão, a igreja tem a tendência de fechar suas portas para não agir na cidade e ser uma igreja para a transformação da cidade, mas ser uma igreja fechada, como se levantasse muros de proteção contra a cidade. Isso. É bem verdade que é uma meia-verdade. A gente deve sim levantar muros de proteção contra o sistema corrompido, mas a gente deve ir até a cidade para estabelecer nela o reino de Deus, né? Perfeitamente. É aquela ideia, né? Que o texto passa aqui, né? Sai dela, povo meu. Na época de Jeremias foi até literal, né? Eles tinham que sair, né? Eles tinham que voltar para casa, para Jerusalém, reconstruir Jerusalém. E quando essa expressão reaparece no Novo Testamento, sai dela, povo meu, já não é mais uma experiência de sair de um local geográfico, físico, né? Mas é do sistema mesmo, né? Do pecado, né? Não estar presente, mas não fazer parte, né? Mas fazer a diferença, ser a sal, ser a luz, né? E tentar ali manter esse contraste, que nós somos um povo de Deus, diferente do sistema mundano que impera nas grandes cidades, né? Exatamente, você falou, me fez lembrar de João capítulo 4 agora, porque é bem isso mesmo, né? Não há também no Novo Testamento, Jesus vai desconstruindo essa geografia do local sagrado, né? Que a samaritana pergunta, onde é, né? É aqui no Monte Gerizim ou é lá em Jerusalém? E Jesus fala, nem aqui nem lá, né? E ao mesmo tempo aqui e lá, né? Porque o que Deus está procurando são os verdadeiros adoradores. Então, não há também o lugar da geografia. Na Nova Terra a gente vai ter sim essa cidade, mas hoje a cidadania celestial está estabelecida no meio da cidade dos homens. Então, é função da igreja, você que está nos acompanhando aí, agir na cidade. No sentido, inclusive, do exílio, porque eles aqui, no final, é para sair,
Mas lá no começo, a gente já tratou disso em outras lições dessa série. Era para ficar, né? Jeremias fala, fica em Jerusalém, ore pela cidade. Isso. O bem da cidade, a prosperidade da cidade vai ser a prosperidade de vocês. Então há esse afastamento do sistema e essa ação de luz e sal dentro dessas cidades para transformar esse sistema e redimir as pessoas que vivem na cidade, né? É um desafio muito grande. Bom, vamos lá. Pergunta de número 2. Há 2 temas, pastor Wellington, presente em Jeremias 50 e 51. Quais são esses 2 temas? E também o autor aqui pede para que a gente comente como a justiça de Deus é demonstrada no julgamento da Babilônia. Vamos por partes aqui. Quais são os 2 temas presentes em Jeremias 50 e 51? Bom, aqui mostra a queda da Babilônia, né? E a restauração da nação de Judá, né? São esses 2 temas que estão presentes. E a queda de um representa também a ascensão de outro, né? Uhum. A Babilônia vai cair, mas o povo de Deus vai ter o seu cativeiro removido, né? E o povo de Deus vai voltar, vai ascender. E a cidade de Jerusalém seria queimada, destruída, né? Jeremias está falando aqui de uma previsão que vai se cumprir literalmente nos mínimos detalhes, né? Uhum. Tanto a queda de Jerusalém quanto a queda da Babilônia. Então, esse tema é apresentado aqui nesses capítulos por Jeremias. Deus vai remover o cativeiro do seu povo, eles vão voltar, eles vão se reerguer, mas a Babilônia, depois dos 70 anos que esse cativeiro se cumprir, Deus vai tratar com ela, né? E agora a queda deles será muito grande, né? Porque a gente vai perceber aqui a justiça de Deus sendo trabalhada nesse sentido, né? Inclusive, na lição está falando aqui que alguém pode ficar confuso sobre essa ideia de que, como assim, né? A Babilônia não estava sendo usada por Deus para julgar a nação de Judá e agora, de repente, Deus vai pegar eles e vai julgá-los também? Sim, né? E baseado em quê? Baseado nessa justiça de Deus, né? Deus usou a perversidade da Babilônia para punir Israel, mas ele não tornou essa nação perversa, né? Nós vimos isso na lição de número 7, se eu não me engano. Eles já eram perversos, né? Sim. E cruéis. E então chegou o momento em que Deus irá também julgá-los, não é isso? E aqui Jeremias já está anunciando com bastante antecedência essa queda da Babilônia. Uhum. Você lê aqui esses capítulos, se você tiver a oportunidade de ler em casa, com calma, você vai perceber ali a descrição da justiça de Deus. Você, obviamente, vai ver que é um dos atributos que mais... eu sei que todos os atributos de Deus, eles são muito perceptíveis para a gente, a Bíblia é muito clara com relação a isso, mas a justiça de Deus, ela não deixa ninguém com dúvida, né? Deus é muito justo em cumprir ali o seu papel, e ele vai julgar a Babilônia, porque eles eram responsáveis pelos seus próprios atos, né? E nós vamos ver isso aqui com muita clareza, cumprindo-se literalmente, detalhadamente, aquilo que Jeremias está falando aqui já, juízo contra a Babilônia. Sim. Os versos 33 e 34 do capítulo 50, ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos juntamente. Todos os que os levaram cativos os retiveram e não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, certamente pleiteará a causa deles para dar descanso à terra e inquietar os moradores da Babilônia. Há um forte senso de justiça enquanto Deus aplica a sua justiça e a disciplina ao povo de Israel, ao povo de Judá, né? Mas aqui a aplicação da justiça no sentido de também em nenhum momento fugiu desse controle soberano de Deus. O fato de Babilônia ter sido usada nesse grande plano de Deus não retira o fato de que Babilônia é uma nação que chegará o momento dela lidar com a justiça de Deus, né? E essa justiça de Deus, aqui ela vai revelar também o seu grande amor para com o povo, né?
porque não há, no Novo Testamento isso vai ficar mais claro para a gente, né? Mas não há merecimento, né? É sempre o grande amor de Deus e o seu plano redentor que está sendo estabelecido na história, que diz assim, 70 anos, mas depois eu vou te resgatar. E ninguém mais vai falar mais do seu pecado, porque eu vou apagar o seu pecado. Perdoar, né, o pecado. Isso, você vai estar redimido agora. Eu vou colocar meu espírito no coração de vocês. A lei vai estar no coração, não mais na tábua de pedra. Então, essa justiça de Deus é revelada também, como diz Romanos, né? Paulo aos Romanos, a justiça de Deus é revelada na sua graça, né? Aplicada e salvando um povo que talvez só merecia o castigo. Mas Deus restaura Israel e aí vai lidar com a pecadora Babilônia, né? Sim, Júnior, aqui na lição está dizendo, a justiça de Deus ela é demonstrada tanto na queda da cidade da Babilônia, quanto no resgate do seu povo. Deus disse que perdoaria, né, a iniquidade do seu povo. Se você pegar lá os capítulos 29, do 1 ao 7, que a gente já falou muito sobre ele aqui em lições passadas, o povo de Deus foi orientado a ficar na Babilônia, mas orar, trabalhar, ser fiel a Deus. Então esse povo é que será restaurado, é um povo que foi tratado, né? O cativeiro foi para tratar esse povo, né? E lá eles vão trabalhar, eles vão orar, eles vão lembrar do que perderam, né? Porque a punição que Israel sofreu com a crueldade da Babilônia foi muito dura para o povo de Deus. Eu tenho certeza que lá no cativeiro eles aprenderam, né? Tiveram tempo de refletir e mudar. Não significa, a justiça de Deus ao punir a Babilônia e resgatar o seu povo é justo no sentido de que o povo de Deus foi para lá, para o cativeiro, por causa de seus pecados e já estão sendo aqui justamente punidos por isso, né? A queda do templo, a destruição da cidade, então a punição do povo de Deus já está sendo feita, para que ninguém possa pensar assim, Deus vai castigar a Babilônia, mas o seu povo também, que era rebelde, vai passar a mão neles de maneira alguma, né? Eles já estão sendo aqui punidos por Deus, tratados por Deus, né? Estão no cativeiro, né? A Babilônia está lá, né? Se erguendo cada vez mais e o povo de Deus está sofrendo. Então, depois desse processo todo, tão doloroso do cativeiro, depois de ter aprendido a lição, esse remanescente fiel, sim, com toda a justiça de Deus, eles serão resgatados de volta para Jerusalém. Muito bem. A gente tem falado aqui que é uma nação ímpia, né? Falamos várias vezes já sobre o pecado da Babilônia. Mas a pergunta de número 3 vai tentar talvez aprofundar um pouco isso. Por que a Babilônia caiu? Quais são esses pecados, essa estrutura corrompida que ela carrega, que vai aparecer em Jeremias 25 e aqui principalmente nos capítulos 50 e 51? No versículo 14 do capítulo 25, diz que é segundo as suas obras que a Babilônia ela será tratada, né? Então, a grande razão da queda da Babilônia, sim, tem aqui os excessos que eles cometeram contra o povo de Deus, né? A forma como eles agiram perversamente, não só contra o povo de Israel, né? Mas contra outras nações também, que a Babilônia, de fato, era a grande mãe, né? A mãe dos saqueadores. Tem uma expressão aqui na lição que diz, né? 50:12, eles são chamados de mãe dos saqueadores. Ou seja, a Babilônia, ela dá aula nesse negócio, né? De perversidade, sim, de maldade, de chegar, de ver ali um vulnerável e atacar, né? E o povo de Judá, né, no contexto da época, estava um pouco mais vulnerável, né? Depois que a Síria invadiu o Reino do Norte, isso enfraqueceu muito a nação de Judá, né? Porque ali já não contava ali com a força daquelas tribos que eram irmãs de Judá. E aí a Babilônia, aproveitando-se dessa fragilidade da nação de Judá, e agiu de uma forma muito perversa e cruel, né? Então, assim, as razões pelos quais Deus vai anunciar a queda da Babilônia são essas. As suas obras, o texto diz aqui que são perversos. Nabucodonosor era um monarca perverso. Você vai ver Jeremias 51:34, falando do próprio Nabucodonosor, da perversidade, sim, dele, né, como monarca. E a Babilônia é um retrato também do seu monarca, né? Sim. Ele era um camarada muito, muito perverso, né? A gente lê aí em algumas passagens, lá de Ezequiel, por exemplo,
onde Nabucodonosor ele obrigava os seus soldados a carregar cargas tão pesadas que os ombros dos soldados ficavam em carne viva, né? Ezequiel denuncia isso, né? A maldade do rei Nabucodonosor. Então, tem um texto aqui em Jeremias que fala que ele pegou aí dois profetas, dois falsos profetas, Acabe e Zedequias, no capítulo 29, no versículo 22, e os assou no fogo. Conquanto que alguns comentaristas até possam divergir se foi uma situação literal ou não, né? A gente não tem dúvida de que lá em Daniel 3, quando Nabucodonosor ele lança aqueles jovens, ali é literal, né? Lança os jovens na fornalha ardente, é literal. Então esse era o costume de algumas nações antigas do Oriente, e Nabucodonosor ele era mestre nisso, né? Dava aula nisso, né? As pessoas tinham medo, né? Ele jogava pessoas na fornalha, passava no fogo. Então a perversidade da Babilônia e do seu monarca é a grande razão da queda dessa Babilônia, além de que eles eram muito idólatras, né? Sim. Você vê que o profeta fala que Deus vai fazer com que os deuses dele, Bel, né, que é o deus da Babilônia, ele também, nunca mais as pessoas fizessem invocações a ele. Ele ia ser desmascarado como um falso deus, ele não protegeria a Babilônia quando Deus fosse tratar dela, né, mostrando que só o Senhor é Deus. Uhum. Então, são essas as razões, a idolatria, a perversidade, com que a Babilônia há muito tempo vem demonstrando diante das nações. É por isso que Deus vai anunciar aqui por meio de Jeremias a sua grande queda. Você foi falando, eu fui me lembrando de Provérbios, que vale para a Babilônia e vale para qualquer pessoa, né? A soberba precede a ruína, né? E é muito, do ponto de vista histórico, a própria lição vai dizer, né? Há um processo de início dessa destruição a partir de 539, com Ciro, e isso vai se concretizar 2 séculos depois, com Alexandre o Grande, quem definitivamente destrói a Babilônia. Mas a gente podia continuar, né? Porque Ciro também vai cair em algum momento, Alexandre o Grande vai cair em algum momento, Roma vai cair em algum momento. Hoje a gente vê a China ascendendo fortemente sobre os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda tem um papel muito importante no mundo, e a gente não sabe quando que esses impérios acabam. A gente sabe, Apocalipse 18, caiu a grande Babilônia. Sim. Em Apocalipse 18 a gente tem lá a resposta de que um dia esses sistemas todos acabarão. Mas vale, né, Wellington, para qualquer pessoa, para um time, para uma empresa, para um líder, a arrogância, quando você se deixa envenenar pelo poder, você se acha acima de tudo e de todos. Então você acha que ninguém vai pegar o seu erro, você acha que você pode falar com qualquer pessoa de qualquer jeito, você se deixa realmente anestesiar pelo poder. E essa arrogância, ela vai cobrar a sua conta. Não há pessoa que não vai encontrar com essa cobrança, com esse boleto, em algum momento da sua história, em algum momento da vida, a conta chega para o arrogante, porque Deus não habita com o orgulhoso, né? Deus habita com o contrito de coração, diz a palavra de Deus. Verdade. E a Babilônia é um exemplo máximo, né? Claro, disso, tamanha perversidade, mas esses grandes impérios, como já disse aqui, os grandes times de futebol, quando chegam nesse ápice, se envenenam pelo orgulho, pela arrogância, acham que vão ganhar sempre. E eles vão encontrar a derrota porque perderam o senso de responsabilidade, o senso de humildade, o senso de se colocar no seu lugar, né? Aqui, e isso acontece não só aqui, mas com seres humanos, quando a gente se coloca nesse lugar que é somente de Deus, a gente se coloca em rota de colisão com aquele que não suporta o arrogante e ama
e faz justiça para o humilde de coração, né? O texto fala que Deus iria pegar lá os reis da Média, né? E eles iriam... É muito parecido. Da mesma forma como Jeremias profetizou a invasão babilônica a Jerusalém, que as pessoas ficariam com muito medo, né? Da mesma forma, o Senhor fala aqui, por meio de Jeremias, dizendo que os reis da Média, eles iam causar terror e espanto também agora para os babilônicos. Sim. É interessante isso, né? Então vai se confirmar lá a justiça de Deus. Com a mesma medida com que eles pediram, eles seriam também agora, eles iriam ter que responder pelos seus atos, né? Então, responsáveis pelos seus atos. Então, Deus é justo no seu tratamento. É muito parecido aqui essa passagem, né? E os reis da Média iam chegar lá também, sim, causando grande terror agora e medo para os babilônicos. Muito bem, estamos chegando ao final aqui desse estudo. A pergunta de número 4, ela vai se basear principalmente no capítulo 52 de Jeremias, para que a gente comente como o povo de Deus pode voltar a ter esperança e como essa esperança, a esperança de Israel, é estendida para os demais povos. O que a gente encontra? Que até aqui a gente vem tratando desse julgamento de Deus sobre Babilônia. Como você falou, a gente falou ali na pergunta de número 2, há 2 temas em Jeremias 50 e 51. A ideia do juízo de Deus, da justiça de Deus e da restauração de Israel. Como esse texto vem apresentar essa questão da esperança para o povo e como ela se estende para além do povo, conforme pede aqui para a gente trazer esse esclarecimento nessa questão. Uma esperança que ela aparece justamente na queda da Babilônia, né? Porque Deus, ele, por meio de Jeremias, está profetizando esses acontecimentos com muita antecedência e com muito detalhe, né? Como que a Babilônia ia tratar com benevolência Joaquim, né? Como que ia tratar Zedequias, como que eles iam tratar os prisioneiros, enfim. Então, tudo foi se cumprindo exatamente como Jeremias havia profetizado. E Jeremias havia dito que no final do cativeiro, Deus ia derrotar a Babilônia, haveria a queda dela. E nesse sentido que, ao se cumprir isso, então o povo de Deus, ele está enxergando a esperança, porque as profecias de Deus estão se cumprindo. Deus anunciou que no final desse cativeiro eles retornariam para Jerusalém, os seus inimigos seriam destruídos, não é? Porque quando eles chegaram lá para invadir Jerusalém, o texto fala que eles ficaram como ovelhas dispersas. Sim. E agora, nesses capítulos, Jeremias está dizendo que eles vão voltar como um pastor recongrega o seu pasto, né, suas ovelhas. Eles vão ser conduzidos e em Jerusalém vai ter abundância, agora vai ter pastagem, né? Remete muito àquela figura do Salmo 23 do pastor, não é? Que vai pegar aquelas ovelhas e vai conduzir novamente para as águas tranquilas, para os campos verdejantes. Então, há esperança para o povo de Israel. E é muito bonito você ler aqui e fortalecer a sua confiança em Deus, né? Você que está nos assistindo, você fez aquela ligação lá com Romanos 8, né? Falando sobre esse agir de Deus na história, como que todas as coisas elas convergem para o bem maior do povo de Deus. Então, Romanos 8:30, eu lembro aqui que a justiça de Deus, né? É uma das perguntas que mais me chama a atenção aqui nessa lição. Sim. Deus tratou a Babilônia com justiça, porque eles eram maus, eram perversos. E o povo de Deus também foi tratado com justiça. O povo de Deus também teve um tempo que pecou, né? E teve umas ações más. Mas o Senhor Deus, ele perdoou essa maldade, ele purificou esse povo. O cativeiro é uma purificação para o povo de Deus. Então, a esperança para o povo de Deus, porque Deus ele é fiel a essa aliança estabelecida desde o princípio com essa nação, né? Com a nação de Judá, desde Abraão, Deus vem cumprindo essas promessas e vai cumprir. Então tem algo que chama a atenção nessa lição, é que o autor diz que mesmo a queda de Jerusalém, mesmo a ida deles para o cativeiro, não significa o fim das promessas de Deus. Não, Deus vai recomeçar de novo essa nação com um remanescente fiel. É importante frisar isso, que é o remanescente fiel que vai ser alvo desse recomeço.
Deus vai recomeçar a construir de novo esse povo, porque eles permaneceram fiéis a Deus. Então, existe esperança para quem permanece fiel a Deus. Amém. Mesmo em meio aos dias difíceis, mesmo você, às vezes, aparentemente percebendo que o inimigo está triunfando sobre você, mas no final, a grande esperança do povo de Deus, daqueles que esperam em Deus, é que o Senhor vai abater os inimigos e vai novamente reerguer o seu povo. Sim. Nesse sentido, essa extensão da esperança para todos os povos é de novo aquilo que falávamos lá no início, né? A cada grande ato redentivo de Deus na história, você vê recuperada a mesma proposta feita para Abraão. Esse remanescente fiel, ele daria, quando a gente já está aqui, né, nesse ponto da história, né, é desse remanescente fiel que virá o Messias. E esse remanescente fiel, o Messias, e o novo, se é que eu posso dizer assim, né, o novo povo de Israel estabelecido por meio da igreja, né, o Israel de Deus, né, ele não é um fim em si mesmo. Ele continua na mesma proposta, na mesma melodia, no mesmo chamado que estava lá em Gênesis 12. Sai, vai, eu vou te fazer uma bênção, quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, e por meio do seu descendente, todas as famílias da terra serão também abençoadas. Há sempre, nesses atos redentivos de Deus, ali em Gênesis, em Êxodo, em Davi, no cativeiro babilônico, em Cristo Jesus, para ficar só em alguns. Sim. Há sempre um retorno, a grande, não é um sonho, porque é uma visão estabelecida de Deus, né? E aí a gente se encontra com ela lá em Apocalipse, depois da queda da grande Babilônia. Na grande cidade, entre os salvos, Apocalipse 5 já vai dizer isso, a gente está diante de uma grande multidão de todo povo, língua, tribo e nação. Essa esperança da queda desse sistema é onde reside também a esperança dessa restauração que alcança o remanescente, mas esse remanescente, ele vai ser luz para alcançar quantos forem possíveis tirar do sistema corrupto para viver no reino de Deus. É verdade. Aqui o texto diz que os filhos de Judá foram oprimidos, mas o seu Redentor é o Senhor dos Exércitos. A Babilônia tinha um forte exército, né? Eles eram famosos e fortes pela sua força bélica, mas agora o Senhor ele vai redimir o seu povo, ele é o Redentor de Israel. No 51:5 diz que Israel e Judá não foram abandonados pelo seu Deus. Então, é por causa dessa promessa que Deus tem com essa nação, né, que essa mensagem de esperança ela chega até nós. Inclusive aqui na lição cita Mateus 1:11-17, a genealogia de Cristo. Começa a falar lá, né? Começa a mostrar aqui, inclusive pegando da época de Jeremias, né, desses reis que foram citados aqui, depois do cativeiro, Zorobabel, né, que retorna com o povo, e a reconstrução e chega em Jesus Cristo, fazendo essa ligação importante para os nossos dias, né? Mostrando que dessa linhagem de Abraão, Jesus Cristo, ele vai reerguer a casa de Davi. Ele é o descendente verdadeiro de Davi, né? Outro dia um irmão me perguntou assim, será se existe algum descendente vivo do rei Davi para se cumprir essas promessas do Antigo Testamento, né? E aí eu lembrei a ele que esse descendente é Jesus, né? Isso. Na genealogia aqui de Mateus 1:17, mostra que Jesus ele está nessa descendência, né? Ele é o texto vai dizer, ele é o Redentor de Israel. Ele que vai, por fim, concretizar toda essa redenção que Israel espera, né?
porque o povo de Deus voltou do cativeiro. Sim. Mas você sabe que depois de um tempo, né, as coisas não ficaram como o sonho o israelita imaginava, né? Eles precisaram passar por outra situação, uma outra queda, e de lá para cá a gente espera que essa redenção, conforme é descrita aqui com tanta beleza nas páginas da Bíblia Sagrada, se cumpram fielmente e escatologicamente no plano de Deus, sim, hoje, sim. Nesse Israel de Deus que somos nós. Muito bem, por adoção, né? Somos todos descendentes desse descendente do rei Davi, né? Por adoção nós fomos incluídos na família de Deus por meio de Jesus. Bom, Pastor Wellington, estamos chegando ao final, obrigado, viu? Passou o teste, hein? Agora vai estar mais vezes aqui junto com a gente. No ponto de assumindo compromissos, a lição aqui vai apontar 2 aspectos: anunciemos a justiça de Deus e anunciemos a esperança de Deus, né? Alguns autores tratam isso como o anúncio integral do Evangelho, né? A má notícia do Evangelho e a boa notícia do Evangelho, né? Não há como o ser humano querer beber da água da vida sem ter clara noção da sede que existe no ser humano, né? Não há como ele se render, se arrepender, sem compreender que há uma justiça de Deus operando para aqueles que são infiéis, para aqueles que desistiram de andar junto com Deus. Para mim, essas 2 coisas, esses 2 compromissos, eles andam juntos. A percepção da justiça de Deus e a percepção da graça de Deus e da esperança que há para aqueles que se achegam a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, penso que eu e você temos esse compromisso com o anúncio do Evangelho completo, da distância que temos do grande projeto de Deus e o quanto isso pode causar juízo e condenação, e ao mesmo tempo, ao responder a isso, responder confiando de forma muito esperançosa na grande graça e misericórdia de Deus a nós, anunciada e estabelecida por meio de Cristo Jesus. Pastor Wellington, eu queria que ao final desse estudo você deixasse aí suas palavras finais aos nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas que estão nos acompanhando, de incentivo em relação a esse tema da justiça e da restauração, para que continue a haver esperança nos nossos corações, e ao final fizesse uma oração para encerrarmos esse estudo. Jeremias fala que era necessário levantar uma bandeira, né, para proclamar a queda da Babilônia. Então nós, como povo de Deus, precisamos continuar com essa mensagem, anunciando essa mensagem de juízo divino às nações, a Babilônia dos nossos dias, né? Deus, ele vem tratar, né? Mais cedo ou mais tarde, todos os homens, eles deverão dar conta dos seus atos contra Deus, né? E aí a igreja tem essa mensagem de anunciar o arrependimento, para que, como aconteceu com a nação de Judá, eles também foram tratados com justiça, mas eles foram redimidos. O Redentor perdoou seus pecados mediante o seu sincero arrependimento, mediante a sua fidelidade, né? E eles voltaram. Então, a igreja tem essa expectativa de que ela vai pregar a mensagem de juízo, faz parte da proclamação da igreja o tempo inteiro, a fim de que outras pessoas sejam salvas, né? Quem sabe alguém que está hoje lá na Babilônia. O Senhor falou para o profeta Jeremias, né, a Babilônia está caindo, vocês têm que sair, né? Vocês têm que voltar para Jerusalém, antes dessa queda da Babilônia. Deus vai preservar o seu povo. E lá em Apocalipse a gente ouve essas mesmas palavras ecoando, né? Sai dela, povo meu, né? Está caindo a Babilônia, caiu a grande Babilônia. Então essa mensagem de juízo, a igreja precisa continuar proclamando, anunciando, para que as pessoas possam sair da Babilônia e correr em direção a Jerusalém celestial, onde tem promessas de Deus se cumprindo na nossa vida, onde tem esperança de redenção por meio de Cristo Jesus, para mim, para você, para todos nós que cremos e temos essa viva esperança, pastor. Amém. Olhe para a gente, pastor Wellington. Então vamos orar. Bendito Deus, Pai de infinita bondade,
É com grande alegria que encerramos aqui mais um estudo da Palavra de Deus. Refletimos sobre a queda da Babilônia física, da Babilônia dos tempos de Jeremias. E também fazemos essa mesma reflexão nos nossos dias. Já está escrito, assim como a profecia de Jeremias foi anunciada antes de se cumprir, já está proclamada a queda do sistema iníquo, do sistema mau. Esse sistema mundano passará. A tua palavra diz que somente aqueles que fazem a tua vontade é que permanecerão para sempre. Senhor, nós pedimos a Deus que possa dar firmeza ao seu povo, para que eles permaneçam fiéis a Deus em tudo, para que eles possam ter essa esperança de redenção, que o nosso Redentor possa dar livramento para a sua igreja, para o seu povo, no meio desse mundo mau em que ela vive, que ela continue alimentando essa esperança, para que nós possamos encontrar com o nosso Redentor, o nosso Salvador. Meu Pai, obrigado, e assim nós nos despedimos na tua gloriosa graça. Amém. Amém. Obrigado, pastor Wellington. Obrigado você que nos acompanha em casa, por mais uma vez estar com a gente aqui na Escola Bíblica Especial. Que você continue com o coração cheio de esperança, apesar dos tempos difíceis que pode ter alcançado a sua casa e a sua família. Na semana que vem, nós encerraremos o estudo dessa lição com a 13ª lição e em breve iniciaremos um novo trimestre de estudos e logo vem mais informações sobre isso. Que Deus continue te abençoando, guardando a sua casa e família e a gente se encontra na semana que vem. Até lá, Deus te abençoe.